Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, o Senhor nos dá a oportunidade de reabastecermos nossas esperanças e nossa fé por meio desta celebração dominical da Páscoa do Senhor. Então, Ele é a nossa força. Ele é a nossa fortaleza em todos os momentos da vida, principalmente diante das perseguições. Então, cheios de esperança e de alegria, ao memorar o mistério da vida do Senhor, que nós adentremos nesta celebração com total confiança. Então, a primeira leitura está em Jeremias, capítulo 20, versículo 10 a 13. Jeremias, capítulo 20, versículo 10 a 13. Porque ouvi a murmuração de muitos, terror de todos os lados. Denunciai-no e o denunciaremos todos os que têm e os denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir. Estão prevalecendo contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, ficarão muito confundidos. Como não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos Exércitos, que provas o justo e vês os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Cantei ao Senhor e louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Então, a primeira leitura, contempla a parte da chamada quinta confissão de Jeremias. Depois de ser seduzido pelo Senhor e se deixar seduzir, o profeta proclama a justiça divina e torna-se alvo de zombaria e calúnia. É alvo de injúrias e armadilhas por parte daqueles que não suportam a palavra profética da verdade e da justiça. Mas no final das contas, por isso confessa seu desejo de abandonar a profecia. Mas no final das contas, constata a presença de Deus ao seu lado e reza confiante: o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Então, que nós possamos sempre depositar a nossa confiança em Deus, porque Ele sempre está conosco. Que a gente possa realmente seguirmos firmes e fortes na nossa caminhada de evangelização. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Romanos, capítulo 5, versículo 12 a 15. Romanos, capítulo 5, versículo 12 a 15. Irmãos, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de ser. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, aqui nessa segunda leitura, o apóstolo Paulo fala aqui na carta aos Romanos, por um homem vieram o pecado e a morte. Por um homem também veio a graça que superabundou ao pecado. E aqui fala, o dom ultrapassou o delito, O pecado veio através de Adão, da desobediência de Adão. E a salvação veio através de Jesus. Jesus deu a sua vida para nos salvar dos pecados. Então, que nós possamos sempre louvar a Deus e glorificá-lo, a Jesus, glorificar a Jesus por isso, por essa grande prova de amor, dar a sua vida para nos salvar dos pecados. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 10, versículo 26 a 33. Mateus, capítulo 10, versículo 26 a 33. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se.
O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos de um cetil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Então, o Evangelho, né, se insere no contexto do sermão missionário. Jesus envia os seus discípulos exortando-os ao temor e à confiança em Deus durante seu percurso missionário. Como o Senhor esteve e está ao lado dos seus profetas, como se viu na primeira leitura, o Cristo protegerá sempre os seus apóstolos, profetas missionários. Jesus insiste por 3 vezes com os discípulos: não tenhais medo. Não temer pregar a verdade e o evangelho por medo de quem não tem nenhum poder sobre a vida humana. Essa é a ordem de Jesus. A incumbência e o dever do discípulo missionário pregar e anunciar, né? É dever, né? E o dever do discípulo missionário, né? Pregar e anunciar o evangelho, né? Pregar e anunciar a verdade do reino. O restante é por conta de Deus e de Jesus. Então, que nós não tenhamos medo, não tenhais medo, essa é a palavra de Jesus. Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, que nós possamos sempre anunciar, né, a palavra de Deus, anunciar o Evangelho de Cristo, dar testemunho dele sempre a todos. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.